Bem-vindos ao podcast Segura esse BO, por Bruna Osterman. Sim, é um trocadilho com o boletim de ocorrência e as iniciais do meu nome. Esse é um momento para a gente falar dos problemas da vida, se expor, contar vulnerabilidades, medos, mostrar os grandes miseráveis que podemos ser. Porque a internet já tem muita perfeição e a gente está aqui para mostrar a vida real e falar bobagem. Segura esse BO! Hoje nossa entrevistada é jornalista, gateira, feminista, apresenta programa vestindo shortinho e ainda posta no Instagram. Deve ser muito ruim ser inimigo dela, porque além de tudo ela conhece todos os xingamentos que existem no dicionário. E todos são melhores que puta. Marilis Jorge. Tudo bem, Bruna? Bom tá aqui com você. Gente, adorei, eu quero copiar essa apresentação aí, que quando me pedirem uma mini bio, tá perfeita. Eu nunca sei o que falar, sempre fico naquela coisa careta, gostei muito mais dessa. Marilis, vamos começar já nesse puta, porque somos todas putas, não, brincadeira. Porque eu acho que quando tu é uma mulher que primeiro coloca ali uma posição, né? O universo não está muito preparado para a mulher colocar uma posição. Inclusive, acho que nesses últimos meses a gente tem visto muitos ataques a mulheres que colocam posição. Eu li uma coluna tua que tu falava sobre já terem te chamado de tiazona encalhada, a rainha má, ranzinza. Foi uma pessoa que conseguiu juntar todos esses maravilhosos adjetivos. Como a gente está aqui para falar de vulnerabilidades, eu vejo que tu lida hoje muito bem com isso, né? Mas sempre foi assim? Em algum momento isso te afetava de verdade? Tu precisou se fortalecer? Como é que foi? Não assim, é uma coisa que, claro, eu acho que você nunca se acostuma a ser tratada desse jeito, né? Quem gosta de ser maltratada? Mas eu já não me espanto, já não é uma coisa que quando acontece eu fico, nossa, olha que absurdo, assim, eu acho que de um tempo para cá, ficou muito claro que as pessoas se sentem muito à vontade de falar os maiores absurdos, sabe, tentar realmente te atingir, te deixar mal, mas também não é de hoje. Eu desde que comecei a escrever sobre política, e não foi nesse governo, eu já fui, enfim, atacada por todo o espectro ideológico quando eu escrevo alguma coisa com as quais as pessoas não concordam. Agora, é fato que o bolsonarismo ele trouxe uma misoginia muito forte para esses ataques. Então, os ataques são sempre direcionados à aparência da mulher, à idade da mulher, à sexualidade da mulher, né? Então, assim, ou você é mal amada, ou você é uma sapatona, ou você... Então, assim, sempre tem algum teor que não passa pela competência profissional da mulher, e sim pela condição dela como mulher. Eu vou te falar que essas coisas não me incomodam muito, e eu até cheguei a escrever uma coluna na Folha de São Paulo falando que puta não é xingamento. E que, à medida que mesmo as pessoas progressistas endossam que isso seja um xingamento, isso, na verdade, só revela um preconceito contra, enfim, uma classe aí, não só de mulheres, porque a gente sabe que tem homens também na prostituição, e mostra muito esses valores morais, essa caretice, entendeu? De não entender, na verdade, que isso é só uma profissão que deveria ser, inclusive, regulamentada, que as pessoas tivessem direitos, né, sobre isso, direitos trabalhistas, trabalhar com mais segurança e tal. Então, assim, eu acho muito infantil esse tipo de tratamento. Até a partir do momento que eu me posiciono e mostro que isso não me incomoda de forma alguma, daí mudam os xingamentos. Aí, realmente, aí vem a coisa de me chamar de bruxa má, de tia velha, de vovó cocota, sabe? Como se a minha idade e a minha experiência fossem negativos em relação à minha personalidade. Mas é chato, eu já tive momentos que eu fiquei muito mal,
dependendo, quando é muito agressivo, muito violento, a quantidade de gente te atacando, eventualmente isso acontece, porque sai um texto, eu faço tweet, alguma coisa, e esses ataques estão cada vez mais coordenados, Bruna. Essa é uma grande questão. Não é uma coisa orgânica de alguém ver, não gostar e, de repente, procurar o meu perfil. Você percebe que vem uma onda de violência que é orquestrada, e ela vem, do mesmo jeito que ela vai embora, porque essa raiva procura sempre um novo target, um novo alvo todo dia. Então, hoje sou eu, amanhã eles já me esqueceram, amanhã vai ser outra pessoa. Então, assim, como é que eu lido com isso? Hoje, não que seja legal, ninguém quer ser, né, como eu já disse, ninguém quer ser tratado desse jeito, mas eu já não me abalo tanto. E, assim, eu tenho alguns... desativo comentários, fecho as redes sociais, porque as pessoas eles ficam muito indignados, falando, abre a caixa aí do comentário. Eu não, para quê? Entendeu? Não é uma conversa, não é um diálogo, não é um debate, não é nada saudável, né, no campo democrático, é simplesmente ataque puro. Então eu vou lá, fecho, passado uns 2, 3 dias, é isso. Mas é muito chato, é cansativo não só para mim, mas para todo mundo que está passando por isso. Tu mencionou que um desses xingamentos que acabam fazendo a ti é relacionado à tua idade. Isso já chega num ponto, eu acho, que é como se a mulher não pudesse envelhecer, né? Ela não pode envelhecer, que se torna uma ofensa, né? Sendo que, na verdade, nem velha... Não pode nunca. Não dá nem para dizer que tu é velha, porque, na verdade, tu não tem nem 50 anos, não é mesmo? A minha mãe tem 67, eu acho ela super jovem. Mas aí, veja, isso não é nem só em relação a esses haters que aparecem, é em relação ao comportamento da sociedade como um todo. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, reportagens dizendo fulana de tal, aos 50 anos, surpreende, linda, maravilhosa na praia, fulana, entendeu? Então, assim, a gente está cansado de ver, por exemplo, matérias sobre a Paula Toller, nossa, como ela continua linda aos 57, 58 anos, não sei como é que ela tem. Então, a gente parte do princípio que uma mulher, depois de uma certa idade, ela simplesmente vai murchar, né? E isso eu estou falando em todos os sentidos. Ela vai deixar de ser bonita, porque ela vai ficar cheia de rugas, ela vai deixar de ser produtiva, porque ela está velha, então ela não serve mais para trabalhar, ela vai deixar de ser sexualmente interessante, atraente, ela vai... esse tipo de visão que a sociedade tem das mulheres que começam a envelhecer. Então, essa discussão, eu até não sou de levantar muita bandeira da coisa do etarismo, acho que tem gente fazendo isso super bem, das mulheres de 50, eu acho que eu já levanto tanta bandeira que assim, mais uma, não vou ficar, apesar de eu falar isso super numa boa. Mas eu vejo que é um problema da sociedade como um todo. E esses ataques que alguém vem me chamar de velha, assim, você vê que a pessoa não sabe absolutamente nada da sua idade. Sou sempre muito chamada também de mal amada, de encalhada. E primeiro que, mesmo se eu estivesse sozinha, eu acho que hoje em dia, em 2021, né, a gente está no começo da terceira década do século XXI, uma mulher estar sozinha ou decidir ficar sozinha, decidir não ter alguém na sua vida, deveria ser encarado totalmente com normalidade. Ninguém cobra de um homem com 50 anos ou 60 anos se ele está sozinho. Mas a questão é que nem é verdade. Eu sou casada há 9 anos, sou bem casada, feliz, meu marido é um gato, entendeu? Então, assim, você vê que assim, não há nada de verdade no que aquelas pessoas estão falando, nem para eles, porque eles falam qualquer coisa, e muito menos para mim. Eu dou risada quando vejo esses comentários. Mas é aquilo que eu te falei, né? Eu vejo assim, as mulheres são sempre atacadas por isso, pela idade, pela aparência, pela sexualidade, sempre tem um viés misógino. Que eu falei brincando, barra sério ali na tua apresentação, que deve ser muito difícil ser teu inimigo, mas eu acho que deve ser muito difícil ser inimigo de várias mulheres que hoje se colocam como mulheres pensadoras, inteligentes, né? Eu sempre uso como referência a Dani Lima, porque para mim ela é um ícone. Eu nunca vou me esquecer nas eleições municipais que ela sabia
todas, o que estava rolando em cada uma das capitais brasileiras. Eu ficava, meu Deus, essa mulher, ela é uma gênia. Então, eu acho... E hoje a gente viu A recentemente... Dani Brilhante. E tu também já foi alvo, né? Dessa galera que tenta, de alguma forma... Tu acha que as mulheres são um pouco mais alvo fácil, digamos assim? Primeiro, quero dizer que a da Dani é brilhante. Eu já tive a oportunidade de... Primeiro fomos colegas na Folha, porque ela era editora do Painel, eu já era colunista, e depois ela teve uma coluna no My News também, foi muito legal, e depois ela foi para a CNN, é uma pessoa que eu tenho, enfim, a felicidade de ser amiga. Claro que é mais fácil, a Dani não apanha de hoje, né? A Dani foi vítima, por exemplo, a Dani levou um soco nas costas numa cobertura de gente de esquerda. Então, assim, de novo, né? Não é privilégio. O considera ela de esquerda. Exatamente. Pois é, mas eu sou chamada de comunista, mas entre a esquerda eu sou chamada de fascista, porque, infelizmente, são pessoas que não entendem que numa democracia partidos políticos e políticos podem e devem ser questionados, devem ser criticados e tal. Eu não entendo por que essas pessoas não conseguem entender o papel do jornalista. Podem não gostar, podem discordar, podem achar que tudo bem, mas assim a questão é que essas pessoas que são mais extremistas dentro desse espectro, elas se pudessem calariam mesmo os jornalistas. E a coisa da manipulação de algo que você escreveu, de algo que você falou, todos os jornalistas estão vivendo isso hoje, né? Isso aconteceu com a Dani, porque assim, eu vi o vídeo e entendi exatamente o que ela queria dizer, mas isso já aconteceu comigo também em alguns momentos, ou de pegar um tweet e distorcer o que eu falei, ou de pegar uma fala de um programa inteiro, de 1 hora, que um assunto foi discutido durante muito tempo, pegar um trecho de 10 segundos e querer me colocar uma carapuça ali É engraçado, né? Porque as pessoas querem me colocar uma carapuça de machista, de misógina. Eu falo, caramba, eu tô todo dia levantando bandeira, tô todo dia me colocando, todo dia apanhando por esse movimento, e de repente eu tô aqui sendo colocada nessa caixinha, o que é muito injusto. Mas eu acho que ainda vai piorar. Eu acho que a gente ainda nem está no ápice dessa dificuldade de ser jornalista, e principalmente jornalista mulher. Eu acho, por exemplo, que no ano que vem, numa eleição que está aí, que vai ser extremamente polarizada, a gente vai ter um volume de fake news enorme, acho que vai ser bem difícil. É um pouco sombrio pensar que nós estamos em 2021 e a gente precisa ouvir de uma ministra. Inclusive hoje, como ser feminista, eu vim aqui num Inception de meninas usam rosa e meninos usam azul com as duas cores. E que é para deixar a pessoa ali um pouco confusa sobre se eu sou menino ou menina. Não, brincadeira. Confusa. Mas é um pouco assustador pensar que a gente está em 2021 e tem coisas muito básicas que não deveriam nem estar sendo discutidas, porque acaba que são simples, são óbvias, né? Mas a gente ainda tem que estar lutando contra isso, e para mim também, eu tenho muito essa sensação de que quando um homem ele se coloca contra o governo, por mais que ele passe por uma onda de ódio que a gente vê, ok, eu sinto que com a mulher é muito mais cruel, sabe? Com a mulher tentando, assim, afetar a moral. Claro, acaba que não afeta, porque aquela mulher, ela tá ali não é à toa, né? Tu, Dani Lima, a Basília Rodrigues, outras mulheres muito fodas mesmo, que foda-se, não é mesmo? Mas eles tentam pegar ali em algo que dê uma cutucada, tentam ofender mesmo. Dito isso, tu disse que já teve gente de esquerda, de direita. Tu acha que jornalista pode ter uma posição e tu tem alguma posição? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que entender que o jornalismo desde sempre isso acho que não só fica muito claro na divisão que a gente tem, por exemplo, em jornal, e mesmo no telejornalismo, né, na internet, que você tem o que é uma reportagem e você tem o que é opinião. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que há uma diferença. Elas acham, por exemplo, que o que elas leem, que eu escrevo numa coluna de opinião,
é a opinião do jornal, não é a opinião do jornal. Então, assim, eu acho que essa confusão, e isso mostra, na verdade, uma falta de cultura de leitura de jornal no Brasil muito grande. Não é à toa que a gente tem, ainda que hoje em dia esteja melhor, os jornais estejam com uma tiragem boa, a tiragem juntando até online, né, porque está todo mundo migrando para online, mas existe uma dificuldade muito grande. Acho que essa revolta de muita gente, às vezes, não existiria, não aconteceria se as pessoas tivessem mais claro o que é notícia e o que é opinião. Dito isso, se um jornalista pode se posicionar, eu acho que desde sempre, quando você assume um papel para escrever sobre opinião, acho que deveria ficar claro, mas não fica, né? Os jornais tentam sinalizar, o próprio, por exemplo, o Jornal da Globo, quando tinha alguns colunistas ali que apareciam dando opinião, acho que ficava muito claro que era um momento da pessoa dizer o que ela acha. Agora, num momento que a gente está vivendo essa distopia e que a gente vê que é claro que a democracia sim está sendo colocada em xeque a todo momento, quando a gente vê como esse governo faz, essas ameaças. Acho que o Bolsonaro é um presidente que flerta com um golpe o tempo todo, ele já deixa muito claro que ele não tem nenhum apreço às instituições, não tem nenhum apreço à democracia, que se ele pudesse, acho que já é muito claro para todo mundo que se ele pudesse, ele já tinha, se ele tivesse apoio suficiente, ele já teria dado um golpe para fazer as coisas do jeito que ele quer. Nesse momento, eu acho que é mais do que necessário que um jornalista se posicione, porque, na verdade, não é uma posição exatamente contra um governo, é uma posição de apoio à democracia. Eu acho que para a maioria das pessoas deveria ficar isso claro, mas daí não, se você e principalmente se você se coloca contra esse governo. Eu já pedi o impeachment desse presidente claramente em texto, nas redes sociais. Eu falo que o Bolsonaro já devia ter sido empichado há muito tempo. Eu já me posicionei claramente em relação a isso. O que faz de mim, para as pessoas que apoiam esse governo, automaticamente comunista, de esquerda, uma pessoa que quer que o PT volte ao poder. E eu jamais falei qualquer coisa nesse sentido, ainda que eu acho que qualquer pessoa é melhor do que Jair Bolsonaro nesse momento. Mas eu acho isso, acho que sim, é um momento. Eu acho que cada empresa de comunicação tem suas regras. Eu acho que na hora que você topa trabalhar numa empresa, eu acho que fica claro que você tem que aceitar aquelas regras. Mas acho que é um momento, sim, dos jornalistas se posicionarem. Hoje tu mora no Rio. Eu moro há 9 anos no Rio, vim para cá e morei 16 anos em São Paulo. Então, na verdade, eu estou mais tempo fora do Paraná, estou mais da metade da minha vida fora do Paraná. Tenho laços, vou para lá, meus pais continuam morando lá. Então, eu vejo que tu tem uma posição a respeito do Rio, assim, uma posição crítica, que eu acho que todo mundo deveria ter, na verdade, né? Tu acha que o problema do Rio é só, entre aspas, governo, crime? Eu vinha muito para cá, e tanto que meus amigos achavam, quando eu recebi a proposta para trabalhar aqui, que eu fui trabalhar com a Fátima Bernardes, todo mundo achava que era uma coisa meio natural eu vir para cá, porque eu vinha muito para cá, e assim eu me sentia muito bem, me sentia muito à vontade em casa, conhecia muita gente, conhecia a cidade, sabia me locomover por todos os lugares. Foi muito difícil me adaptar, porque uma coisa era chegar aqui numa sexta-feira, botar o biquíni, o chinelinho e passar, sabe, fazer o circuito praia, boteco, sambinha, e na segunda-feira voltar para São Paulo, onde as coisas eu, de fato, acredito que funcionem melhor. E aí, quando você começa a ver como é que é a dinâmica do Rio, como é que as pessoas vivem, e principalmente que a cidade é, de fato, separada em duas e que tem uma desigualdade social que é uma coisa inacreditável e que fica muito mais... Não que outras cidades no Brasil não passem por esse mesmo problema, mas aqui é muito visível, porque você tem apartamentos que custam 30 milhões
ali na Vieira Soto, você olha para o morro e você vê, né, aquela favela enorme e tal. A crítica é que em 2016 eu escrevi um primeiro texto, que foi um texto, inclusive, que bombou em todos os sentidos, porque teve muita gente concordando e muita gente que não gostou, mas eu fiz grandes amigos cariocas por causa desse texto, de gente que entendeu que eu estava sendo muito dura, mas que estava falando a verdade. Que é isso, Rio de Janeiro, hoje em dia menos, mas em 2016 eu falava que era uma cidade absolutamente decadente que vivia de um glamour do passado. E que as pessoas que moram aqui, né, no cartão postal, e eu também moro num bairro de Zona Sul, elas simplesmente não se importavam com o que acontece de lá do morro, que é a parte pobre, feia, miserável e violenta da cidade. E eu acho que essa elite da cidade fechou os olhos para isso durante muito tempo, porque essa bomba estava lá se armando e todo mundo fazia de conta que não estava acontecendo. E agora a gente está vendo a cidade tomada por milícia, a gente tem várias regiões da cidade e da Baixada Fluminense aí tomadas por milícia, um governo também. A gente vem de quantos governadores aí que estão presos ou processados ou que respondem por alguma coisa. Então, assim, é uma falência de tudo, é uma falência do Estado, uma falência da sociedade. Eu adoro o Rio de Janeiro, amo morar aqui hoje em dia, me acostumei, mas eu falo de boca cheia, eu aproveito o que a cidade tem de melhor, ao mesmo tempo que é muito desconfortável. E eu não faço de conta que não existam todos esses problemas. Quando morreu aquela garota grávida, né, que foi baleada, eu trouxe, inclusive, as lembranças desse texto de 2016 que eu falava que a vida é muito curta para morar no Rio para muitas pessoas que morrem de bala perdida, enfim, violência policial, de policiais que morrem, inclusive, né, o tempo todo em emboscadas, a gente sabe que isso acontece, e que, na verdade, assim, as pessoas vão para as redes sociais, postam várias coisas, mas, assim, no dia seguinte, vida que segue, não acontece nada. Quando a Marielle Franco foi morta, eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque, assim, a cidade tinha que ter parado, independentemente se você é de esquerda, era uma vereadora, era uma pessoa pública que, sabe, que representa, uma representatividade ali do povo, e assim, a mulher foi assassinada, tem 3 anos e meio, a gente não sabe quem matou, e isso mostra exatamente a situação catastrófica que é o Rio de Janeiro, e assim, eu sou muito pessimista com a recuperação do Rio como cidade, como estado, porque não é só na cidade do Rio a gente vê esse problema, enfim, ramificado pelo estado inteiro. Tu sabe que até é um pouco ruim, assim, falar isso, mas eu sou muito pessimista um pouco em relação ao Brasil também, porque eu não consigo ver uma possibilidade... É difícil estar otimista hoje em dia. Eu não consigo ver uma possibilidade de melhorar. E o que é louco é que a gente começa a pensar, em algum momento da nossa vida, a gente começa a pensar assim, tá, mas agora vai melhorar. E ao contrário, a gente chegou num momento que é assim, pode piorar, fique preparado, pois pode piorar, né? Então isso é um pouco assustador. Tu falou ali sobre esse teu texto, que até eu dei uma lida antes da gente conversar, que falou Morreu de Rio, que eu acho que é isso, né? É o Rio... É esse texto. Ter essa pessoa, ter esse lugar que, ao mesmo tempo, talvez seja o lugar mais incrível do mundo, porque eu acho que a perfeita combinação entre a natureza e a cidade, né, uma coisa ali que flui ali dentro, é incrível, o Rio é maravilhoso, realmente é uma cidade maravilhosa, mas é um lugar doente, então é um pouco assustador, assim. Mas aí, falando de texto, é impossível não mencionar, Marilis, um texto que virou o quê? Caneca, não é mesmo? Que um dia tu falou... Virou caneca, poesia, música. Esse texto, eu fico pensando, se a pessoa que diz qualquer coisa, uma coisa que nem é contra o presidente, já vira alvo dos apoiadores, esse teu texto deve ter te tornado ali o foco total.
Mas você sabe que foi um momento assim difícil, foi acho que o momento que eu fiquei com mais medo, que chegaram algumas ameaças pesadas e tal. Mas sabe que acho curioso que muita gente não entendeu, na verdade, o que era aquele texto. Muita gente acha que assim foi um monte de xingamento que eu botei no papel e pronto. Aquilo lá era uma provocação, porque a gente tinha visto naquela semana o Felipe Neto estava sendo investigado a pedido do Carluxo por um delegado, acho que um delegado aqui no Rio de Janeiro, e também uma pessoa em Palmas estava sendo processada, indiciada, por conta de um outdoor que ele tinha mandado colocar na cidade, que estava escrito dizendo que o Bolsonaro não valia nem um pequi ruído, valia menos que um pequi ruído. E tanto que eu termino o texto com essas duas palavras, que era a palavra que o Felipe tinha usado, que na verdade assim, não foi nem vanguarda do Felipe. Eu tinha escrito um texto dia 9 ou 10 de dezembro, quando a Inglaterra começou a vacinar, que o título era genocida, e eu falava que estava muito claro, por conta da falta de negociação de vacina, que era muito, se alguém tinha alguma dúvida que Bolsonaro era um genocida, não precisava mais ter, porque todas as mortes, isso tudo que a gente está discutindo muito hoje em dia, de quantas mortes seriam evitadas se a população já tivesse sido vacinada, já tivesse sendo vacinada com mais velocidade, né? Se as vacinas tivessem sido compradas, independentemente desse cálculo, porque cada um fala, às vezes eu acho um cálculo exagerado, às vezes não, eu falo que cada morte que poderia ter sido evitada com uma vacina, eu acho que isso é muito claro, a culpa é desse governo, a culpa é desse presidente que não comprou vacina. E aquilo ali, aquele texto, na verdade, foi uma desobediência civil, foi dizer, olha só, vocês não vão ameaçar as pessoas vão... E assim, eu fiquei até esperando, eu sei que tentaram me processar, mas daí era cidadão comum querendo me processar em nome a favor do presidente, aí, enfim, o Ministério Público não aceita esse tipo de... Mas o próprio Bolsonaro ou o ministro da Justiça, que foram em cima de outros jornalistas, pelo menos até agora não chegou nada a mim. Mas basicamente foi isso. E esse texto não era para ter saído, para você ter uma ideia. Aquelas coisas. Só um momento que agora vai ter um bastidor às vezes. Agora eu vou virar notícia nos sites de fofocas, Maria. Conta. Não, nem tanto, mas eu às vezes fico muito em dúvida sobre o que escrever. E eu acabo escrevendo 2 colunas. Começo a escrever uma, daí não, acho que esse assunto aqui... E eu tinha escrito essa coluna, que era, na verdade, era inspirada numa coluna que já tinha saído nos Estados Unidos, acho que em relação ao Trump, já tinham feito uma coisa parecida com essa. E aí, eu falei, mas é meio bobo, sei lá, achei que, entendeu? Escrevi uma outra coluna que a Folha, inclusive, chegou a publicar, tá no site, tanto que você vai lá ver, acho que são 2 colunas que acabaram saindo no mesmo dia. Mandei essa coluna, fechei, o editor que fecha a coluna lá, mandou o PDF, a gente assistiu, sei lá, às vezes tem uma vírgula, uma outra coisa, a gente acertou, o PDF aprovado, e eu falei, ô fulano, eu escrevi uma outra coluna, vou mandar, de repente, se vocês quiserem, bota no site. E aí eu mandei para ele, e ele falou, Mari, o Rui Castro fez uma coluna muito parecida com essa tem uns 2 meses. E me mandou o texto do Rui, que realmente, o Rui tem uma introdução, ele fala que foi um amigo dele que mandou uns xingamentos, não eram xingamentos, enfim, alguns adjetivos e substantivos falando sobre o Bolsonaro. Eu falei, esquece então, né? Bobagem, porque realmente é muito parecida. Umas 3 horas depois, 4 horas depois, exatamente na hora que o jornal estava fechando, ele me mandou uma matéria falando essa coluna vai sair na impressa, a gente vai dar outra no site. Eu falei, pô, mas não é parecida com a do Rui? Não, mas o jornal acha que tem uma questão de temporalidade por conta daquilo que estava acontecendo com o Felipe, aquelas ameaças, o cara lá de Palmas. E aí, enfim, eu falei, beleza, mas assim, o que eu fiquei na cabeça? Eu falei, bom, a coluna do Rui em janeiro
parece que ninguém falou, essa coluna também ninguém vai falar nada. E aí, na verdade, não foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, tive que falar com o Rui, que é meu amigo, falar, Rui, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei assim, mas a a minha última coluna coisa que eu quero bombou que você pense é que... Enfim, é meu amigo, entendeu? Fez piada, deu risada. Eu falei, já estão me chamando de plagiadora, Rui. Ele falou, que é isso? Que culpa temos de ter boas ideias e tal? E ele mesmo falou que tinha lido essa coluna lá fora e que já tinha feito... Mas essa coluna era para não ter saído. Se eu não tivesse mandado para sair no site... E aí o jornal não só deu no impresso, como deu chamada de capa da coluna. E aí, enfim, aí a história, você sabe, virou caneca, virou camiseta, virou poema, música, virou tudo. E virou. Eu acho que o negócio viralizou tanto que eu acho que aquele entorno do Bolsonaro entendeu que não adiantava me processar, porque ia ter que processar todo mundo que estava compartilhando aquilo, e aí ia ficar difícil, né? O que eu gostei foi que Gil do Vigor trouxe o basculho para o Brasil, e aí tu foi ali e colocou o basculho junto, entendeu? E basculho já é uma tendência brasileira. Eu amo, é uma das palavras que eu mais uso hoje em dia. Eu não conhecia, foi um aprendizado do Big Brother. Olha só, quem diria. O Big Brother traz aprendizados, né? A gente tem que aceitar essa realidade. Questão de ser uma mãe de gatos, eu não sei se é adepta do título de mãe de pet. Esses dias eu até fiquei sabendo que algumas feministas não gostam dessa coisa de ser mãe de pet, são contra. Não gostam. Não, eu sou mãe de pet, não tô... E eu acho assim, isso é uma grande brincadeira, gente. Ninguém acha que ser mãe de pet coisa, né? Tem alguma coisa a ver com a maternidade, ou que tem a mesma coisa, ou que tem a mesma carga mental. Eu acho que, sei lá, as pessoas deveriam se levar menos a sério. Tenho o maior respeito por quem, inclusive, não quis ter filhos, justamente porque eu sei o tamanho do trabalho, a responsabilidade, a carga mental, tudo isso que uma mulher enfrenta quando tem um filho. Eu não queria passar por nada disso, mas o mãe de pet é uma grande brincadeira, e eu acho que é só um jeito das pessoas que têm animais, sabe, se verem pertencendo a um grupo, só isso. Encontrar, é verdade, total. É uma bobagem. E aí deu um upgrade para mãe de planta, porque na verdade ser mãe de planta é mais difícil que mãe de pet, porque quando eu não dou comida para minha gata, ela ainda mia, minhas plantas elas apenas morrem. Mas, ô Marilis, me conta um pouco, tu disse ali o que eu queria chegar, não quis ser mãe. Foi uma decisão difícil? Meu pai e minha mãe nunca fizeram nenhum tipo de pressão para eu casar, para eu namorar, para eu ter filho, muito pelo contrário. Meu pai falava que não era para eu casar, meu pai falava para eu não ter filho, que era para eu aproveitar a vida. E eu acho também, não só nesse meu entorno familiar, que tem uma cabeça mais progressista e não entende que a felicidade depende de você seguir esse roteiro que já está tão pronto para todo mundo, mas eu também, os meus laços de amizade são um pouco assim. Então, assim, eu tenho várias amigas que não têm filhos, eu tenho amigas que não são casadas, algumas até querem se casar, outras, enfim, querem ter filho, mas assim, é muito variado e todo mundo ali se apoia, se entende. Eu nunca senti essa cobrança. A cobrança vem desse tipo de gente que acha que a gente tem, de fato, que seguir esse roteiro e que uma mulher só é completa, só é feliz, só é realizada se ela casa, se ela tem filhos, se ela tem netos, se ela, enfim, se ela preenche todos, se ela tica todas essas obrigações, né, que impõem para a gente. Foi difícil? Foi muito difícil, porque ainda que eu não tivesse essa cobrança de pais e de família, existia uma coisa da sociedade que, assim, em algum momento você vai casar e vai ter filho. Então, assim, você começa a ver, por exemplo, uma amiga que vira e fala: coisa que eu mais quero na vida é ser mãe. E eu ficava pensando, gente, quando é que eu vou sentir isso também? Eu achava que era natural, que em algum momento eu sentiria essa coisa da maternidade e tal, e não chegava nunca, não chegava nunca, não chegava nunca, e eu também não me cobrava, eu também não ficava
Eu comecei a namorar o Mikael em 2012, então eu já tinha 40 anos, a gente vai fazer 9 anos juntos agora, daqui a pouquinho. E no começo a gente queria, falava, tentou todo o processo, injeção na barriga, e foi, na verdade, um processo que a gente passou junto, porque ele também queria, de repente, de tanto a gente falar e analisar, e de repente olhar para os casais, nossos amigos que não tinham filhos, a gente decidiu junto. E foi um alívio quando eu pude olhar no espelho e falar, não quero ser mãe, não quero ter filho, e tá tudo certo. E dá um medo. Daí eu, de repente, olhava para ele e falava, mas e se a gente se arrepender? Ele falava, a gente adota. E essa decisão já foi tomada, sei lá, uns 4, 5 anos, e tá tudo certo, tá tudo bem, não deu vontade. A gente tem 2 gatos, a gente ama, são os nossos filhos, a gente adora, eles são mega mimados, são gatos insuportáveis, porque são muito mimados, e tá tudo certo. E se lá na frente, ou em algum momento, eu sentia essa necessidade, ou achar que não, agora eu quero, tudo bem, apesar de que eu fico pensando, assim, você é avó dos filhos, né? Também não sei se eu vou ter essa disposição, não. Porque eu acho que a questão da mulher, já é muito injusto isso, mas é a vida, isso não tem como lutar, né? Mas a questão da mulher ter uma fertilidade com data de validade já é um pouco pesado, porque tu precisa decidir isso até certo ponto, porque se tu não decidir isso até uns, acho que 40 e tal, bom, talvez não dê mesmo para tu ser mãe. Então, acho que tem junto essa pressão e essa expectativa da sociedade. Esses dias eu fui fazer uma matéria e eu entrevistei eu conversei aleatoriamente com uma vendedora numa loja de vinhos, e eu não sei por que diabos a gente começou nesse assunto, e ela disse, eu não sei qual problema eu tenho, que eu nunca quis ser mãe. Eu falei, minha querida, tu não tem problema nenhum, tu só não quer ser mãe. Mas para tu ver que até ela achava que era um problema. E eu fiquei assim, cara, tu não tem problema nenhum, tu só não quer ser mãe, e não tem problema nenhum em não querer ser mãe. Tu é uma pessoa normal. Pois é. Mas o universo... Mas era uma coisa que eu me questionava, como é que isso não... Quando é que isso vai acontecer comigo? Quando é que eu vou ter essa vontade? E ela não surgiu, e tá tudo certo. Agora, isso ainda é... Eu sei que é uma coisa... É uma minoria, porque a maioria das mulheres ainda se cobra, ainda quer, ainda acha que esse é o papel. Mesmo hoje você tem algumas... Eu tenho amigas, por exemplo, quando chegaram ali aos 34, 35 anos, congelaram óvulos, que acho, uma atitude que pode, né, te dar te dá um certo alívio durante um tempo, mas quanto da população pode fazer isso, né? Que é um processo super caro. Isso, por exemplo, deveria ser um direito da mulher, o SUS pagar esse tipo de coisa, mas imagina, se a discussão da distribuição de absorvente para meninas carentes, mulheres carentes, já é uma coisa horrorosa, imagina se a gente vai falar, tipo, numa bolsa congelamento de óvulos. Não tem a menor, isso é para uma discussão para daqui 50 anos. Gente, virou uma mega discussão a história de São Paulo estar oferecendo, né, absorventes, sendo que isso devia ser um direito básico, né, para uma mulher. Marilis, a gente já está chegando quase no fim, e a gente tem uns quadros aqui no nosso maravilhoso podcast, e aí a gente vai fazer esses quadros. Gostaria de ficar aqui ano que vem, a gente virar Best Friends Forever, mas tudo bem, eu preciso também ir no banheiro daqui a pouco. O primeiro quadro é o seguinte: não sou metido, eu só tenho miopia. Porque a pessoa fica aqui, ó. Eu não sei se tu tem miopia, mas eu tenho 5 graus. Eu não consigo nem dizer que eu olho, porque eu preciso usar lente ou óculos, senão eu não enxergo nada mesmo. Mas mesmo de lente de óculos, eu fico aqui, ó, mandando um olhinho meio fechado, dizendo aquela pessoa talvez eu conheça, talvez não. Olha, uma coisa que já melhorou muito, muita gente me achava arrogante. Por exemplo, eu trabalhava na Abril em São Paulo, só que assim, eu não tenho miopia, mas eu tenho um problema de foco. Então, assim, muitas vezes eu estava no elevador da Abril, tipo, olhando o celular, assim, às vezes entrava, eu olhava, a pessoa não estava vendo.
E aí, sei lá, alguma, não foi só uma nem duas, algumas pessoas depois me conheceram em outras situações e falaram, nossa, eu te achava muito metida, te achava muito arrogante, muito antipática, porque você passa pela gente e não cumprimenta. Eu falo, gente, o meu marido fala comigo quando eu estou no telefone, eu não ouço. Tá louco, inclusive, isso dá problema em casa, porque eu tenho esse... a outra coisa, eu acho que eu já melhorei demais o meu comportamento, eu sempre fui muito transparente. Transparência nem sempre é bom, às vezes é confundido com grosseria. E realmente, eu acho que às vezes Sabe que eu acho que isso é uma coisa um pouco da galera do Sul também, de ser um pouco... a maneira de falar, sabe, pode parecer meio grosseiro, meio... E eu sei que é uma coisa que eu tive que melhorar, que eu não tinha que achar que os outros tinham que entender que eu sou assim e pronto. Não, acho que você tem que se preocupar com a forma como você se comunica. E se eu estou comunicando, os meus amigos dão risada, tipo, se eu falo alguma coisa, o jeito que eu falo, assim, como diz uma amiga minha que trabalha na Globo, minha amiga há 30 anos, ela fala, lá vem a Mari com as mãos e os dois pés, assim, tipo, pá, pá, pá. Então, isso é uma coisa que eu já melhorei muito, mas pode ser que às vezes aconteça. Às vezes, sabe, tô de saco cheio, dou uma resposta atravessada no Twitter, é isso, aí sou grossa. Mas tu sabe uma coisa que eu, assim, agora trabalhando diretamente com paulistas, todos eles me mandam, oi, tudo bem? E assim, às vezes é só um método de tu começar a conversa, mas não necessariamente tu vai dizer tudo bem, e tu e tal. Aí a pessoa diz, oi, tudo bem? Eu digo, hoje aqui no Rio Grande do Sul tem uma nuvem de gafanhoto, tá acabando o mundo, blá. Aí quando eu vejo a pessoa diz assim, tudo bem? Tipo, a pessoa realmente quer saber se tá tudo bem, sabe? Aí pois é. Caraca, eu sou muito grossa porque eu ignorei. Não é? Pois é, eu sou capaz de fazer exatamente isso também. Então, no teu caso, eu não sou metida, eu apenas sou do sul do país, que a gente é um pouco grosso mesmo. Eu não sou metida, eu só sou sincera. Tem um pequeno déficit de atenção, talvez, alguma coisa assim. Eu tenho isso também, tem uma questão. É que eu acho que jornalista, a pessoa tem que ser um pouco assim, tô aqui, já tô lá, já tô ali, já tô aqui, já tô em 300 lugares ao mesmo tempo, né? Esse é um dos meus problemas, eu sou muito... Mas eu acho que é um problema e ao mesmo tempo é uma qualidade, porque a pessoa que está sempre pensando à frente, ela também resolve o problema com mais facilidade. Fazendo um pequeno lobby aqui para nossa, aquela que se identificou com o seu problema. Eu vou encarar como isso. BO repetido não completa algo. É o Rodrigo Amarante respondendo a pergunta da Ana Júlia, dizendo, nem sempre. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Uma fake news que rola sobre mim, que eu votei no Bolsonaro, que eu fiz campanha contra o Haddad, e aí, assim, é muito chato ter que ficar, sabe, me explicando, dizendo, vai lá, pega esse texto, mas você criticou o Haddad, mas peraí, criticar o Haddad e fazer campanha contra ele são coisas diferentes, é muito cansativo eu ter que ficar explicando esse tipo de coisa. Mas isso no âmbito profissional, era mais pessoal isso? O pessoal quer conhecer um pouco mais desse ícone do xingamento. Sim. Porque por mais que tu diga que não era só uma coluna sobre xingamentos, quando eu quero brigar com meu marido, eu sento a coluna e procuro alguma coisa para falar para ele. Um outro BO é isso, por exemplo, meu marido fica muito louco de falar comigo e eu tá no celular e eu não... Ele acha que eu estou ouvindo, e pode ser que eu esteja até ouvindo, mas eu estou, na verdade, focada muito numa outra coisa. E assim, isso dá problema no relacionamento do casal. Marilis, se conselho fosse bom, era vendido no Instagram. Alguma coisa que tu acha que é importante a pessoa, o grande público desse podcast, saber e ouvir e aderir? Nessa série documental que o Mikael dirigiu junto com o Cláudio Manuel, tem uma frase do Bussunda que ele fala, não se apegue tanto à sua opinião. Eu acho que esse é um bom conselho. Eu acho que as pessoas hoje não ouvem, elas querem simplesmente dizer o que elas pensam e pronto. Então, assim, isso é ruim para todo mundo, é ruim para o diálogo, é ruim para a democracia, é ruim para a política, é ruim para as relações pessoais. Eu acho isso, assim, não se apegue tanto à sua opinião. A gente precisa
tá mais aberto a conversar. Claro, para quem quer diálogo, para quem quer conversar, para quem quer, de fato... Eu sou legal, não tô te dando mole. Tem, às vezes, umas coisas chatas, tipo, eu respondo muita mensagem em inbox e tal, mas daí a pessoa resolve me mandar coisa, todos os dias ela me manda um link. E aí é isso, eu sou muito legal, mas, sabe, se eu for abrir todos os links que as pessoas me mandam, mas eu tenho uma vida, eu tenho trabalho, eu tenho marido, e se eu for abrir todos os links que as pessoas me mandam, aí eu só vou fazer isso da vida. Então eu tento dar um pouco de limite para as pessoas. É aquilo que o Brasil mas eu adoro. Muito bem. Não, mas eu adoro essa interação, conheço muita gente legal, já reconheço pela fotinho, pelos nomes. Eu acho, inclusive, se não fosse para isso, eu nem estava nas redes sociais, sabe? Porque se fosse só para postar coisa e, sabe, ficar esperando as pessoas te aplaudir, desculpa, né? Primeiro que eu não sou artista, sou jornalista. Segundo que é tão rico, tem tanta gente interessante ali, tem um monte de gente mala, tem hater, tem violência, tem discurso de ódio, linchamento, mas tem muita gente bacana, interessante. E eu acho que nessa pandemia foi um momento... Descobri muitas amizades virtuais, aí talvez a pessoa nem saiba que eu a considero amiga, mas sabe, de gostar de ler, de interagir ali. Marilis, eu espero que um dia você considere isso de mim. E dito isso, chegamos ao fim desse podcast. Eu quero te agradecer. Eu acho que eu passei aqui quase 1 hora fingindo plenitude, mas na verdade eu sou uma grande fã e estou totalmente deslumbrada por essa conversa. Ai, que é isso! Tô muito feliz, adorei a conversa, adorei, foi muito legal. Obrigada mesmo. Não, quando eu tenho feito muitos planos para depois da pandemia, de encontrar muita gente, conhecer muita gente, e tomara que a gente... Eu sou louca Você mora em Porto Alegre, né? Moro em Porto Alegre. Eu tô planejando muito ir lá pra Serra Gaúcha, que eu adoro. Quero ir, de repente, ainda, sei lá, depois de tomar as 2 doses da vacina, eu vou me arriscar. Quando tu vier pra Serra, tu vai querer ir pra Gramado. Beleza, Gramado é o lugar mais famoso, realmente, do Rio Grande do Sul, mas tu vai um dia pra Bento e aí a gente vai se encontrar lá e tomar um vinho, já que hoje... Não, eu prefiro muito mais... Bento. Eu prefiro Bento Gonçalves ali, Vamos pra Bento. Como é o nome do outro lugar? Esqueci. Pinto Bandeira. Eu gosto ali, do Vale dos Vinhedos. Prefiro ali. Perfeito. Eu não sou de nenhuma das 2 cidades, mas Bento eu sou, assim, ó, uma fã. Eu amo Bento. Muito mais charmoso. Pega o avião pra Porto Alegre, a gente vai de carro juntos. Fechou tudo. Combinado. Então tá, beijo. Segura esse BO.